Bora lá, meu povo. Vamos resolver esse primeiro exemplo aqui de leis de Kirchhoff. Observem que essa malha não é um circuito de múltipla malha, é uma malha simples, mas é interessante para você entender o conceito de leis de Kirchhoff, né? Ele pede: determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica em cada um dos casos. Então, primeiro ponto, a gente tem 3 geradores aí. Bom, nós sabemos aí pelas dicas do Lucão que a força eletromotriz de cada gerador tem sentido do negativo para o positivo. Então esse é o sentido da força eletromotriz de 26. Esse é o sentido da força eletromotriz da 4 volts. E esse é o sentido da força eletromotriz da de 12 volts. Bom, outro fator importante é o seguinte: a corrente elétrica do circuito vai obedecer sempre à maior força eletromotriz, que no caso é de 26 volts. Então a corrente elétrica vai sair sempre, né, por definição, do polo positivo, tá? E eu vou considerar essa daqui como minha corrente I1. Então a corrente I1 está vindo, a corrente I1 está passando no resistor de 13 ohms nesse sentido, né? Ela passa no sentido oposto ao 4 volts, porque ela está passando do positivo para o negativo. Ela passa nesse resistor aqui, ó, é a mesma resistência, porque não tem, é a mesma corrente, porque não tem outro fio, né? Não tem outro caminho para ela seguir. E ela também passa nesse sentido aqui, no resistor de 1 ohm, é a mesma corrente. Por que sempre eu vou ter a mesma corrente 1? Porque não existe outra malha. Uma mesma malha é sempre mesma corrente. Bom, eu encontrei então o sentido da força eletromotriz e também qual o sentido real da corrente que sai. Lembrando que a corrente, por definição, sai sempre do polo positivo da maior força eletromotriz. Agora eu preciso analisar, através da segunda lei de Kirchhoff, a malha. Eu vou analisar, isso aqui é porque eu quero, mas não precisaria ser necessariamente, sempre no sentido, eu vou analisar no caso, nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Essa vai ser a minha análise da malha. Eu vou partir de qualquer ponto, eu posso partir, mas eu vou partir desse ponto aqui, ó. Então, partindo desse ponto chamado de ponto A, eu vou dar uma volta nessa malha no sentido anti-horário, porque foi o sentido que eu escolhi. Então, vamos lá. Eu vou passar no sentido oposto à força eletromotriz de 12. O sentido oposto é menos. Menos 12 volts. A favor da resistência da corrente, então é mais. Desculpa, é menos. Menos RI. Ou seja, menos 1 vezes I1. Menos 1 vezes I1. A favor do 26 volts. Então é mais 26 volts. A favor do de 13 ohms. Então é menos 13 I1. Contra 4 volts. Se é contra, é menos 4 volts. Tá? Então, na realidade, o 12 volts e o 4 volts não são geradores, são receptores. Estão transformando, estão gastando essa DDP. E a favor do de 6 ohms. Então, é menos 6 e 1. Menos 6 e 1. O que eu ganho e o que eu perco de diferença de potencial tem que ser igual a zero. Então, matematicamente, a gente tem o seguinte, ó, menos 12 volts, mais 26 volts, menos 4 volts, vai dar um total de 10 volts. Menos e 1, menos 13 e 1, menos 14, com menos 6 e 1, menos 20 e 1. Igual a zero. Passa o I1 para lá, né, ou melhor, o 21 vai ficar 10 volts, ou só 10 aqui, tá? É igual a 20
I1. Passo 20 dividindo 10, nós conseguimos encontrar para I1 o valor de meio. Está todo mundo no sistema internacional? Meio ampere. I1 tem uma intensidade igual a meio ampere, tá? E sentido anti-horário.